Fala turma, começando aqui então a gravação do, do quinto vídeo do curso de Introdução à Economia, sendo o quarto sobre microeconomia. Recapitulando, a gente começou o curso falando sobre evolução do pensamento econômico, a gente pontuou ali alguns princípios de economia e que a gente vai então revendo aí ao longo da teoria econômica, né? Que no nosso curso está dividido em duas grandes partes, né, em microeconomia e macroeconomia. E essa é a quarta semana de microeconomia. A gente começou falando de oferta e demanda, entendeu como que os mercados chegam no equilíbrio a partir das forças de oferta e demanda. A gente entendeu por que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos. E na semana seguinte nós vimos a teoria do consumidor, nós entendemos um pouquinho melhor a curva de demanda, né? Como que se dá a tomada de decisão do consumidor e como então que ele compõe a curva de demanda. Na terceira semana nós falamos de teoria da produção e entendemos então como se dá a tomada de decisão do produtor, do ofertante, né? Qual é a lógica da tomada de decisão do produtor. Nessa quarta semana de microeconomia, é uma continuidade da teoria da produção. A gente vai falar de estruturas de mercado, que a gente vai entender, então, como que se dá a tomada de decisão do produtor em diferentes estruturas de mercado, em diferentes condições de mercado, né? Então, esse é o objeto de estudo dessa semana, que são as estruturas de mercado. Então a gente viu lá no primeiro vídeo de microeconomia como que se dá a interação então entre empresas e famílias. A gente viu o objeto de estudo da microeconomia, que é entender como que empresas e famílias se relacionam nos diversos mercados, né? Como que se dá então a tomada de decisão de consumo e de produção, né? O que a gente viu até agora. E a gente viu na semana passada, de uma forma mais geral, como que as empresas tomam decisão de produção, né? Objetivando maximizar lucro sob a restrição da demanda das famílias. E como eu falei, a gente já tinha visto na parte da teoria do consumidor como que se dá a tomada de decisão do consumidor. Mas voltando então para a teoria da produção, nós vimos que as empresas, basicamente, elas tomam decisão em relação à quantidade a ser produzida e em relação ao preço do seu produto, objetivando a maximização do lucro. E aí a gente fez lá uma análise de custos, a gente entendeu ali como que se dá o comportamento de determinados custos na medida em que a quantidade produzida aumenta, a gente falou de economia de escala, né? Mas o fato é que até o momento os exemplos que a gente viu consideravam o preço como uma variável tomada pelo produtor, né? Ele não tinha a possibilidade até então de decidir pelo preço, ele somente decidia pela quantidade que maximiza o lucro a determinado preço de mercado. E a gente vai ver que, a depender da estrutura de mercado na qual ele se encontra, ele pode ter sim uma possibilidade de determinar o preço dele, do produtor escolher o preço do seu produto, né? E é justamente esse o principal objeto de estudo desse vídeo, que é entender em que situações, em que estruturas de mercado o produtor terá mais ou menos discricionariedade para
determinar o preço do seu produto. Né? E determinar o preço do seu produto com que objetivo? Maximização de lucro. Né? Então, retomando, o objetivo da empresa é maximizar lucro, decidindo sobre preço e quantidade. Então, como eu falei, até agora a gente só viu ele decidindo sobre quantidade, ele tomando o preço do mercado e decidindo sobre a quantidade. Mas a gente vai ver aqui que em diferentes estruturas de mercado ele talvez tenha uma liberdade para determinar o preço do seu produto. E essa tomada de decisão, então, se dá sobre diferentes estruturas de mercado. E que estruturas são essas? Né? É a competição perfeita, os mercados perfeitamente competitivos, o monopólio, né? A competição monopolística e o oligopólio. Né? E um conceito que vai ser, assim, a gente pode dizer que é o ponto de partida para esse entendimento desse grau de liberdade do produtor em propor o preço do seu produto no mercado, é o conceito de poder de mercado. Né? Poder de mercado é é o grau de influência que um agente econômico tem sobre o mercado. É o grau de influência que a sua tomada de decisão influencia no equilíbrio de mercado. É o quanto que essa sua tomada de decisão influencia. E tomada de decisão em relação a quê? Em relação a preço e quantidade. Então, quanto maior a capacidade de interferir no equilíbrio de mercado for desse agente econômico, quanto maior for a sua capacidade de interferir no equilíbrio de mercado, maior o seu poder de mercado. Ou seja, se determinado agente econômico toma decisão de preço e quantidade, e aí eu digo agente econômico de forma genérica porque incluo aí consumidores. Então, se determinado agente econômico toma uma decisão, por exemplo, vamos supor um consumidor decide dobrar a sua quantidade de consumo de determinado produto. Se ao tomar essa decisão ele interfere no equilíbrio de mercado, ou seja, ele interfere na quantidade a ser produzida, ele interfere no preço de mercado, ele tem um certo grau de poder de mercado. Agora, se essa decisão não interfere em nada no equilíbrio do mercado, ele não tem poder de mercado, né, para esse mercado especificamente. E aí, a gente aqui que está falando especificamente de produção, de teoria da produção e agora estrutura de mercado aplicada à teoria da produção, um produtor que, ao decidir diminuir ou aumentar sua produção, ao decidir diminuir ou aumentar o preço do seu produto, se ele interfere no equilíbrio do mercado, ele tem poder de mercado, ele tem um certo poder de mercado. Agora, se a sua decisão não interfere em nada no equilíbrio de mercado, ele não tem poder de mercado. Né? Então a gente vai entender a partir de agora como que esse conceito, o conceito de poder de mercado, ele é o ponto de partida para entender em que estrutura o produtor se encontra. Né? E consequentemente, o seu grau de liberdade para essa tomada de decisão. Né? E a tomada de decisão que eu falo, sempre focada em preço e quantidade, que objetivam maximizar lucro. Certo? E aqui é importante pontuar um daqueles princípios econômicos que a gente elencou lá no primeiro vídeo, que indivíduos respondem a incentivos. Né? Então, se eu não me engano, ele já foi pontuado já em alguns vídeos anteriores. Como a gente certamente foi pontuado quando a gente viu a lei da oferta e da demanda, as leis da oferta e da demanda, né? Como que a variação de preço, e aqui a gente já pode falar variação de preço de mercado de determinado produto, vai influenciar
na quantidade a ser produzida por parte dos produtores. Por quê? Porque o produtor vai decidir o quanto produzir e o preço do seu produto, se ele tiver essa possibilidade de escolher o preço, objetivando maximizar lucro. Então esse é o incentivo do produtor, né? E ele vai responder a esse incentivo. Então, se aumentar a quantidade, se ele está num determinado nível de produção e em função de uma variação de preço de mercado, aumentar a quantidade produzida implica em aumentar lucro, o produtor racional irá fazê-lo, irá aumentar a quantidade produzida. O contrário também é verdadeiro. Se diminuir a quantidade produzida implica em função de uma mudança do mercado, reduzir a quantidade produzida implica em aumentar lucro, o produtor racional irá fazê-lo, irá diminuir a quantidade produzida, né? Então esse é um princípio econômico que a gente pontuou lá no primeiro vídeo e que se aplica a esse vídeo agora, né? E começando, a primeira estrutura de mercado que a gente vai ver são os mercados perfeitamente competitivos, ou um mercado em estruturas de competição perfeita. E que características tem esse mercado, né? Esse mercado é um mercado de muitos ofertantes e demandantes, né? Nenhuma diferenciação entre os produtos, ou seja, um determinado produtor, um determinado ofertante, ele sabe que tem muitos outros ofertantes concorrentes e que o seu produto não é diferenciado em relação aos demais, ou seja, ele tem muitos substitutos, né? A gente já viu o conceito de produtos substitutos em vídeos anteriores, né? Não há barreiras de entrada e saída, ou seja, os produtores que já estão nesse mercado podem sair a qualquer momento, assim como outros produtores que venham a ter interesse em entrar nesse mercado podem entrar em qualquer momento. As informações são distribuídas de forma uniforme, então a gente pode considerar aqui que não há heterogeneidade de informação, não há discrepância de informação. Por que isso é importante no mercado perfeitamente competitivo? Para o conceito de mercado perfeitamente competitivo. Porque se há muitos ofertantes e demandantes e não há diferenciação entre os produtos, caso um ofertante venha a elevar o preço do seu produto, os consumidores racionais não irão consumi-lo, né? Porque se não há diferenciação, o consumidor racional irá consumir um outro produto de menor preço e que lhe confere a mesma utilidade, né? Agora, para o consumidor racional poder tomar essa decisão, ele precisa saber, né, que existe um outro produto que lhe confere a mesma utilidade mais barato, né? Então, por isso que para o dimensionamento, vamos dizer assim, dos mercados em competição perfeita, a gente tem que considerar que as informações estão uniformemente distribuídas, né? E em função de tudo isso que eu falei, desses 4 primeiros pontos aí que eu coloquei que caracterizam o mercado em competição perfeita, uma consequência disso é que nenhum agente econômico tem poder de mercado, né? Ou seja, melhor dizendo, né, todos os agentes econômicos participantes desse mercado, ou participantes de um mercado nessa estrutura, né, todos eles têm nenhum poder de mercado, né? Ou seja, a tomada de decisão de qualquer agente econômico participante desse mercado não interfere no equilíbrio do mercado, né? No equilíbrio em relação a preço e quantidade, né? E no longo prazo, o lucro tende a zero. O lucro aqui econômico, né? O lucro econômico tende a zero. Por que o lucro econômico tende a zero? A gente pode discutir isso melhor nos nossos encontros, né, semanais, mas vamos pensar um pouquinho, né? Se esse mercado ele não tem barreira de entrada e saída, né,
se ele tem muitos ofertantes e demandantes e ele não tem barreira de entrada e saída, imagina que por um determinado motivo esse mercado se valorizou, o preço do produto negociado nesse mercado se valoriza. Se ele não tem barreira de entrada e saída, o que tende a acontecer? Tende a haver entrada, né, de novos produtores querendo surfar essa onda. Né? Se o produto está valorizado, novos produtores vão entrar para aproveitar esse bom momento. E se novos produtores entram, ou seja, se há maior oferta, né, quanto maior a oferta, o que tende a acontecer com o preço do produto? Com o aumento de oferta. Né? Então vamos lembrar lá, com o deslocamento, se um evento valoriza o preço de mercado, mudando o comportamento da oferta, ou seja, deslocando a curva da oferta positivamente, o que tende a acontecer com o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio diminui. Né? Então, por isso que no longo prazo o lucro tende a zero. Por quê? Porque se esse mercado ficou muito bom e elevou o preço, no curto prazo, quem já está no mercado pode até apurar um lucro econômico positivo. Mas no longo prazo, o lucro vai tender a zero, porque outras empresas vão entrar, ou quem já está no mercado vai produzir mais para aproveitar esse bom momento. E no longo prazo, então, com o deslocamento da curva de oferta positivamente, o preço vai se reequilibrar num ponto de lucro econômico igual a zero. Né? Da mesma forma, se esse mercado já não fica tão atraente, quem produz vai produzir menos e eventualmente quem já está nesse mercado vai sair. Ele não tem barreira de entrada e saída. Né? Então, o preço de mercado ele tende a igualar o custo de oportunidade dos produtores. Né? E por isso o lucro no longo prazo, o lucro econômico tende a zero. Né? Então a gente pode esgotar um pouquinho mais esse conceito nos nossos encontros, mas essa é uma característica dos mercados perfeitamente competitivos. Né? Justamente pelo fato dele ter muitos ofertantes e demandantes e não haver barreiras de entrada e saída. Né? Então se algum evento, né, como aqueles que a gente citou, usou alguns exemplos para falar anteriormente, a gente falou, se trata de algum produto alimentício, se descobre que esse produto faz bem para a saúde, ou faz mal para a saúde, ou se descobre, ou se desenvolve um processo produtivo que reduz custo, né? Reduz o custo de produção ou aumenta a produtividade. Ou seja, se determinados eventos interferem, então, no comportamento tanto da oferta quanto da demanda, elevando o seu preço ou diminuindo o seu preço, né, o fato de não haver barreiras de entrada e saída vai fazer com que haja novos entrantes se o mercado está bom, e aí o preço de equilíbrio dele volta, o preço de equilíbrio dele é reduzido novamente, né? E se esse mercado está num momento ruim, a tendência é que haja saída de ofertantes e consequentemente, o preço de equilíbrio dele depois suba novamente. Né? Com a saída de ofertantes, imagina a curva de oferta se deslocando negativamente, o que vai acontecer com o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio vai aumentar. Né? Então, como eu falei, a gente pode esgotar um pouquinho esse tópico, mas essa é uma característica dos mercados perfeitamente competitivos. Né? No longo prazo, o lucro econômico tende a zero. Né? E a gente já chegou até a abordar essa questão quando a gente falou lá de oferta e demanda e a gente falou de elasticidade, é que como consequência dessas características que eu pontuei dos mercados perfeitamente competitivos, é que os ofertantes enfrentam uma curva de demanda perfeitamente elástica. Né? Então, resgatando lá o que é
O que representa uma demanda perfeitamente elástica, né? Significa que qualquer elevação de preço leva a demanda a zero, né? E o produtor, num mercado perfeitamente competitivo, ele não tem a possibilidade de reduzir o seu preço. Se ele reduzir o seu preço, ele vai passar a apurar um lucro econômico negativo, né? Como eu falei, o lucro econômico, no longo prazo, ele tende a zero. Então, num mercado perfeitamente competitivo, o produtor, ele é um tomador de preço. No mercado perfeitamente competitivo, o produtor ele é um tomador de preço. Ele não tem a liberdade ou a discricionariedade de atribuir um preço para o seu produto. Ele é um tomador de preço, ele pratica o preço de mercado, né? Ou seja, ele não tem poder de mercado. E por quê? Porque ele tem muitos substitutos perfeitos. Lembra lá do conceito de produtos substitutos e produtos substitutos perfeitos? Por que substitutos perfeitos? Porque tem outros produtores que produzem produtos que conferem ao consumidor a mesma utilidade que o seu confere, que o seu produto confere. Então ele não tem a possibilidade de aumentar o preço do produto. Por quê? Porque ele tem muitos substitutos perfeitos, né? E ele tem muitos ofertantes, concorrentes a ele, né? Então ele é um tomador de preço. Então se ele aumentar o preço do seu produto, a sua demanda vai a zero. E se ele diminuir o preço do seu produto, ele tem lucro econômico negativo. Ele não tem a possibilidade de diminuir o preço do seu produto para aumentar a demanda, vamos dizer assim. Não, se ele diminuir o preço do seu produto, ele tem lucro econômico negativo. Então, em função disso, ele enfrenta uma curva de demanda perfeitamente elástica. E, consequentemente, o preço do produto ele iguala a receita marginal. Ele sempre vai ser igual à receita marginal. Porque o que é receita marginal? Né? Retomando aí o que a gente viu no vídeo anterior. A receita marginal é a receita apurada em função da produção de um produto adicional, né? Então é a receita na margem, né? Agora, se o produtor ele é um tomador de preço e se ele não tem poder de mercado, ou seja, se ele decide aumentar sua produção, isso não interfere em nada no equilíbrio do mercado, né? A receita apurada em função da venda de um produto adicional, ela é justamente igual ao preço do produto. E o preço do produto não muda em função da quantidade produzida por esse produtor. Logo, o preço ele é constante em função da quantidade produzida pelo produtor, porque ele não tem poder de mercado. Quanto mais ele produz, o preço continua o mesmo. Se ele produz menos, o preço continua o mesmo. Por quê? Porque tem muitos ofertantes, né? E isso faz com que ele também não tenha poder de mercado, de modo que, ao aumentar a produção, a oferta vai aumentar de forma significativa, de modo a diminuir o preço. Não, isso não acontece em mercados perfeitamente competitivos. Então, como consequência, a sua receita marginal é sempre igual ao preço, né? E aí um quadrinho, que é o que a gente viu no vídeo passado, se eu não me engano ele trata de produção de xícaras de café. Não sei se esse é o caso. Mas é um quadro que o quadro que a gente viu na aula passada, ou pelo menos muito parecido com o que a gente viu, porque o quadro que a gente viu na aula passada, quando a gente falou de teoria da produção, ele considerava um mercado perfeitamente competitivo, porque ele considerava que o preço não variava, né? E a gente considerou também que o produtor ele era um tomador de preço. Então a gente não falou de competição perfeita, mas o exemplo que a gente viu para entender a teoria da produção era de um mercado perfeitamente competitivo. O preço não varia em função da quantidade produzida, é o que a gente está vendo aqui, o preço 6 unidades monetárias para qualquer quantidade produzida, né? E
e o produtor ele é um tomador de preço, né? Então a gente está vendo aqui um exemplo nesse quadro e graficamente ele fica dessa forma. Então essa linha, né, que é horizontal aqui, paralela ao eixo X, é a receita marginal que é igual ao preço, né, que é o próprio preço do produto, né? Ou seja, o preço do produto é 6 unidades monetárias. Como ele não tem poder de mercado, qualquer que seja a quantidade produzida, o preço é o mesmo, o preço de mercado é o mesmo, né? A sua receita marginal vai igualar o preço, ou seja, ao produzir uma unidade, ele apura uma receita, aqui vamos ver a receita, não tem a receita total, ele apura uma receita de 6 unidades monetárias. Ao vender 2 unidades, a receita dele, a receita total, é de 12 unidades. Mas na margem, ou seja, a produção, a receita obtida pela produção dessa segunda unidade, a receita, então, portanto, marginal é de 6 unidades monetárias. E por aí vai, a receita total é 18. Ao produzir 3 unidades, a receita total é 18. A receita marginal é 6, que é exatamente igual ao preço, né? E aqui a gente tem o comportamento da curva de custo total médio, a gente viu lá no vídeo passado, entendeu um pouquinho do comportamento dessas curvas, das curvas de custo, né? Como que se dá o comportamento do custo, o custo marginal, né? E o lucro, aqui a gente tem a curva de lucro. E aí a gente vê aqui justamente que o lucro máximo é obtido no limite em que a receita marginal ainda supera ou iguala o custo marginal, né? Então, para esse exemplo aqui especificamente, o lucro máximo ele é obtido aqui para 4 e 5 unidades, né? Não é um nível de produção fixo que maximiza o lucro aqui no caso. Mas a gente vê aqui que o lucro máximo é obtido no limite em que a receita marginal supera ou iguala o custo marginal, né? Que é o que a gente já viu na teoria da produção no vídeo passado, né? Então, como eu falei, a gente viu um caso exatamente de um mercado perfeitamente competitivo. E agora a gente entra na segunda estrutura de mercado que a gente vai estudar, que é o monopólio, né? Então, o que caracteriza um mercado em monopólio, né? O que caracteriza um mercado em monopólio? É um mercado em que uma única empresa oferta um produto, né? E que não tem substituto. É um produto que não tem qualquer substituto. E como que isso pode acontecer? Né? Como que pode se dar um mercado em que só há um produtor? Né? Um produtor e não tem qualquer concorrente, ele é o único produtor e, consequentemente, não há qualquer substituto para esse produto que ele produz, né? Então, se esse produtor ele tem um monopólio dos recursos, né? Então, se determinado produto, se a produção de determinado produto requer uma determinada matéria-prima, mas só uma empresa consegue acessar essa matéria-prima, só uma empresa tem acesso a essa matéria-prima, consequentemente ela detém o monopólio do mercado desse produto, né? O monopólio ele pode ser consequência de uma regulação de governo, né? Então o governo entende que determinado produto ou determinado serviço ele deve ser oferecido pelo Estado, por exemplo. Então o Estado tem um monopólio de determinado produto ou determinado serviço. Ou então não, ou então o Estado entende que uma empresa só deve prestar esse serviço ou produzir esse produto, ofertar esse produto no mercado, né? Uma empresa só, desde que é autorizada pelo poder público, pelo governo, né? Então, por força de lei, por determinação legal, pode-se haver também um monopólio, né? Um monopólio natural, um monopólio do processo produtivo, também pode acontecer. Então, imagina um mercado competitivo,
né? Um mercado que há outros produtores, não necessariamente um mercado perfeitamente competitivo, mas imagine um mercado competitivo, mas que uma empresa acaba desenvolvendo tecnologia, desenvolve um processo produtivo tal que ele consegue apurar uma redução de custo, né, consegue obter uma redução de custo tal que lhe viabiliza praticar um preço que inviabiliza para os seus concorrentes. Né? Então ele consegue praticar um preço para o seu produto tão menor que ele então toma para si praticamente toda a demanda do mercado, né? E acaba inviabilizando o negócio para os seus concorrentes. Então ele acaba conquistando esse monopólio, né? De forma natural. Uma questão parecida com a questão relacionada à economia de escala, né? Então imagina que um determinado mercado, né, em competição, mercado competitivo, mas um dos produtores, né, um dos ofertantes, ele consegue aumentar muito a sua escala de produção, de modo que ele obtém economia de escala, de modo que ele tem uma curva de custo, como essa que está ilustrada aqui, uma curva de custo total médio decrescente. Né? Então ele consegue reduzir seus custos significativamente com o aumento da quantidade produzida. Né? O que lhe possibilita também praticar um preço inferior ao dos seus concorrentes, preço esse que inviabiliza o negócio para os seus concorrentes. Então ele consegue um monopólio do mercado por economia de escala. Né? Então, no caso anterior que eu falei, talvez não necessariamente por economia de escala, não necessariamente produzindo mais, mas uma melhoria no processo produtivo que lhe possibilita, que lhe retorna uma redução de custo significativa e que lhe possibilita, então, reduzir o preço de mercado, o preço do seu produto no mercado. Né? E, consequentemente, inviabiliza, chama para si boa parte da demanda e inviabiliza o negócio para os seus concorrentes. Né? E conquistando assim o monopólio. E no caso da economia de escala, não necessariamente há uma evolução no processo produtivo, e sim um aumento da quantidade produzida tal que lhe proporciona uma economia de escala, ou seja, uma redução de custos significativa, o que te possibilita a redução de preço do seu produto, inviabilizando o negócio para os seus concorrentes. Né? Então essa é uma forma também de se conquistar um monopólio do mercado. E, consequentemente, o monopolista, né, o produtor monopolista, ele tem total poder de mercado. Por quê? Porque a sua tomada de decisão em relação a preço e quantidade interfere diretamente no equilíbrio do mercado. Por quê? Porque o lado da oferta é só dele. Né? Então, se ele decide ofertar mais, se ele decide ofertar menos, se ele decide aumentar ou diminuir o preço do seu produto, ele está interferindo diretamente no equilíbrio do mercado. Né? Porque o produtor é a oferta. Né? Esse único produtor, esse produtor monopolista, ele é a curva de oferta. Né? Então, ele tem total poder de mercado. Sua tomada de decisão interfere diretamente no equilíbrio do mercado. Né? E ele acaba enfrentando, portanto, uma curva de demanda que não é uma curva de demanda perfeitamente elástica. Né? Ele enfrenta a curva de demanda do mercado. Né? E a curva de receita marginal, ela vai ter também essa característica, ela vai ser também decrescente, e ela não vai coincidir com o preço, né, como a gente viu no caso de mercados perfeitamente competitivos, justamente porque ele vai enfrentar uma curva de demanda descendente. Então, conforme a lei da demanda, quanto maior o preço praticado,
né, pelo monopolista, quanto maior o preço que o monopolista praticar, menor será a demanda. Né? Quanto menor o preço que o monopolista praticar, maior será a sua demanda pelo produto. Né? E, consequentemente, se ele praticar um preço cada vez menor, né, ou seja, se a demanda cresce com a diminuição do preço, a receita apurada em função de uma unidade adicional, ela é cada vez menor também. Né? Também esse é mais um ponto que a gente pode esgotar nos nossos encontros, né? Mas é importante que isso já fique, já tenha assim, um certo entendimento em relação a isso aqui nesse momento, que a receita marginal, portanto, do monopolista, ela é decrescente, e ela é decrescente de forma mais acentuada do que a curva de demanda. Por quê? Porque o preço também está diminuindo. Né? Então a receita apurada em relação a essa unidade adicional, ou seja, a receita marginal, ela é cada vez menor, na medida em que a quantidade produzida aumenta. Ou seja, a quantidade produzida, a gente pode entender aqui, para atender uma demanda cada vez maior. Né? Ou seja, a demanda é cada vez maior. Quanto menor é o preço, né? E, consequentemente, como o preço é cada vez menor, a receita marginal, a receita na margem, também é menor, né? Quanto maior a quantidade. Então essa é a curva de demanda. Então o monopolista enfrenta uma curva de demanda, a curva de demanda de mercado, ou seja, aquela em que quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, e como consequência ele vai perceber uma curva de receita marginal também decrescente. Né? Então a gente tem um quadro, um exemplo aí de tomada de decisão do monopolista. Então, diferente do caso que a gente viu lá, aqui demanda, leia-se preço também, né? Então por isso que está demanda aqui, demanda aqui. Então aqui é a quantidade, né, a ser produzida e que vai igualar a demanda, e aqui o preço que vai se equilibrar a essa demanda. Né? Então quanto menor o preço, maior a demanda. Né? Quanto maior o preço, menor a demanda. E aí aqui ele consequentemente vai ter diferentes receitas totais. A receita marginal também vai variar, né? E por aí vai. E ele vai decidir então pela quantidade. A quantidade que vai maximizar o lucro é aquela também que no limite a receita marginal supera ou iguala o custo marginal. Então a receita marginal está aqui a curva amarela e o custo marginal a curva cinza. Aqui, ó. Então a quantidade que vai maximizar o lucro é essa quantidade aqui entre 3 e 4 unidades. Se ele não tiver a possibilidade de produzir uma fração entre 3 e 4 unidades, o nível de produção que maximiza o lucro aqui dele é em 3 unidades. Né? Porque em 4 unidades, ele já, na margem, já tem lucro negativo. Na margem, o custo marginal supera a receita marginal. Ou seja, essa unidade adicional, vamos supor aqui que ele não tem a possibilidade de produzir fracionado, ele produz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 unidades, né? Ou ele produz 3 ou 4 unidades, essa unidade adicional, vamos supor que ele produz 3 unidades. Ao decidir produzir 4 unidades, na margem ele apura prejuízo, na margem ele apura lucro negativo. Né? Pode até ser que o lucro dele, ao produzir 4 unidades, seja positivo, mas na margem é negativo. Vamos ver aqui, ó, o lucro total. Lucro total de 4 unidades é de 11 unidades monetárias, mas na margem ele está apurando um prejuízo de 1 unidade. Ou seja, por isso que o lucro total dele aqui para 3 unidades é maior.
né? Então esse é o ponto ótimo de produção para esse monopolista, né? Então ele vai decidir aqui, ele vai ver onde que a receita marginal ainda supera o custo marginal. Então é nesse ponto, porque no nível de produção 4, o custo marginal já supera a receita marginal. Então esse é o nível de produção, né? É o nível de produção 3. E quanto ele vai produzir? Aí ele vai ver na curva de demanda. Né? E por que preço, desculpa, ele vai produzir? Para essa quantidade, a curva de demanda dele está dizendo que o preço é qual? Aqui está próximo de 8, vamos ver lá na tabela. Qual é o preço? É justamente 8 unidades monetárias. Né? Então é assim que o monopolista toma a decisão de produção. Né? Ele decide o quanto produzir no limite em que a receita marginal supera ou iguala o custo marginal, que é a mesma ideia que a gente viu no mercado perfeitamente competitivo, sendo que o preço, no mercado perfeitamente competitivo, o produtor ele é um tomador de preço, ele pratica o preço de mercado. O monopolista não, o monopolista ele pratica o preço cuja curva de demanda atende a esse nível de produção. Então, se o nível de produção em que a receita marginal supera o custo marginal é 3, o preço é aquele que a sua curva de demanda diz que ele pode praticar. Nesse caso aqui, 8 unidades monetárias. Né? Então é assim que o monopolista toma decisão de produção. E, consequentemente, o monopolista ele acaba fazendo aqui um comparativo entre o monopolista e o produtor em competição perfeita. Ele acaba produzindo menos do que o produtor em competição perfeita e a um preço maior. Né? Enquanto que o produtor, em um mercado perfeitamente competitivo, ele pratica o preço de mercado, ele é um tomador de preço. E aqui a curva dele de receita marginal seria aqui, né? Seria uma curva horizontal aqui. Então esse seria o ponto em que a receita marginal igualaria o custo marginal, então ele produziria mais a um menor preço. Enquanto que o monopolista produz menos a um maior preço. Né? E essa área aqui, então, é chamada área de perda por peso morto. Né? Que a gente vai ver também em mais detalhes no próximo vídeo. Mas é a área de perda por peso morto, ou seja, é a área em que o monopolista deixa de produzir, né, para apurar um lucro maior, né, para maximizar o seu lucro. Né. O monopolista racional ele vai tomar a decisão de produção aqui nesse nível menor a um preço maior, porque é um nível que maximiza o seu lucro. Né. Então, algumas características aí, mais uma vez, do monopólio. Ele pode representar então uma certa ineficiência de mercado, ele vai ter perda por peso morto e pode representar ineficiência de mercado, né? Uma vez que se o mercado fosse competitivo, ele poderia se equilibrar em maior quantidade e menor preço, né? E aí a gente pode incorrer numa discussão em relação ao bem-estar social e o monopólio, até que ponto o monopólio, mesmo o monopólio natural, ele interfere no estado de bem-estar social, ele interfere no excedente do mercado. Né? A tendência, então, é que esse excedente ele seja reduzido em estruturas de mercado monopolistas. Né? Ele pode praticar discriminação de preço, ele tem mais liberdade para praticar discriminação de preço. Né? Um conceito que a gente viu também, por exemplo, assentos de primeira classe, né? em produtos alimentícios, assentos de cinema. Né? E, em função de eventuais ineficiências de mercado e eventuais
reduções de bem-estar social, de nível de bem-estar social em função de mercados monopolistas, o governo pode adotar políticas públicas antimonopolistas, né, que impeçam o surgimento de monopólios, né, seja através de regulação, por exemplo, de empresas que venham a se fundir. Né? Então, um mercado que há um certo nível de competição, e aí dois grandes players desse mercado decidem fazer uma fusão. Né? E aí existe órgão regulamentador no Brasil, né? Existe o CAD, né? Que justamente avalia fusões e aquisições, né? Uma empresa comprando outra, e avalia o quanto que esse tipo de movimento pode ser prejudicial para a sociedade como um todo. Então, por isso que existem políticas públicas no sentido de inibir o monopólio, né, em determinados casos. E aqui uma comparação que a gente já fez aí ao longo desse tópico do monopólio, a diferença na curva de demanda, né? A gente viu aí que a curva de demanda nos mercados perfeitamente competitivos é uma curva perfeitamente elástica, né? Enquanto que o monopolista enfrenta uma curva de demanda descendente. Né? Nos mercados competitivos, o preço iguala a receita marginal, e na tomada de decisão da melhor quantidade a ser produzida, ele vai produzir aquela em que a receita marginal iguala o custo marginal. Já o monopolista ele tem a possibilidade de praticar um preço acima da sua receita marginal e acima do custo marginal também. Né? Ele tem essa liberdade, né, de praticar um preço superior ao da receita e do custo marginal, né, como a gente viu anteriormente. E a gente entra então na terceira estrutura de mercado a ser estudada, que é o mercado em competição monopolística. Talvez essa expressão, esse termo, nesse momento soe um pouco contraditório, né? Já que a gente viu tantas diferenças em relação ao mercado perfeitamente competitivo e ao mercado monopolista, né? Que esse termo ele pode soar um pouco contraditório. Como assim o mercado em competição monopolística? Né? Então vamos entender. O mercado em competição monopolística é um mercado que reúne características de mercados competitivos e de mercados monopolistas. Né? Então é um mercado que tem muitos ofertantes com produtos similares, mas não idênticos. Né? Então aqui a gente já vê uma nuance em relação aos mercados competitivos. Os mercados competitivos a gente viu que tem muitos ofertantes, né? Mas com produtos idênticos, ou seja, com produtos substitutos perfeitos. Né? Já um mercado em competição monopolística tem muitos ofertantes e os produtos são similares, mas não idênticos. Né? Ele tem livre entrada e saída, assim como nos mercados competitivos. Nos mercados monopolistas, não há livre entrada e saída, né? Só tem o monopolista, né? E provavelmente, se só tem um produtor, provavelmente existe uma barreira de entrada, como a gente viu. Se esse monopólio foi obtido, foi conquistado, porque só esse produtor tem acesso a uma determinada matéria-prima, essa é uma barreira de entrada, né, para esse mercado. Se é uma imposição legal, essa é uma barreira de entrada. Né? Se é uma questão relacionada a processo produtivo ou economia de escala, é uma barreira de entrada também, que talvez possa ser superada. Né? Mas é uma barreira de entrada. Já no mercado em competição monopolística, há livre entrada e saída, assim como nos mercados em competição perfeita. E o poder de mercado é variável. Então a gente viu no mercado em competição perfeita que os ofertantes não têm poder de mercado, ou seja, a tomada de decisão deles não interfere em nada no equilíbrio de mercado. E a gente viu que no monopólio, o monopolista,
ele tem total poder de mercado, né? Já no mercado em competição monopolística, o poder de mercado é variável. Então vamos entender isso, né? Como isso é possível, né? E isso é possível justamente em relação a essa característica aqui de que há vários produtos, há vários ofertantes com produtos similares, mas não idênticos. Né? Então, o que isso significa? Né? Que em determinado mercado, né, o produtor ele oferta no mercado um determinado produto que tem concorrentes, né, que tem produtos similares que concorrem com o seu produto, mas que não são idênticos ao seu produto. Então, em função disso, o consumidor ele apura uma utilidade diferenciada em relação ao seu produto. Então, um exemplo aí para esse tipo de mercado, uma livraria, por exemplo, um mercado de livros, né? Vamos pensar aqui livros de ficção científica. Né? Então, quando você entra numa livraria, tem lá aquelas seções, né? Ficção científica, autoajuda, romances, e por aí vai. E aí tem lá a seção de livros didáticos e tal. Mas vamos pensar aqui, livros de ficção científica. Quando você entra nessa seção, você vai encontrar vários livros de ficção científica. Né? Então ali esses livros estão concorrendo à sua atenção. Né? Todos esses livros estão concorrendo pela sua atenção. Mas cada livro é único. Né? Então cada autor ele tem um certo poder de mercado. Né? Por mais que ele concorra com outros autores que também escrevem ficções científicas, mas então ele tem produtos similares que concorrem com ele, mas a sua escrita é única. Então ele confere uma utilidade única ao consumidor. Né? E nesse sentido, portanto, na medida em que cada autor confere ao leitor uma utilidade diferenciada, né, por mais que sejam concorrentes entre si, e possam ser substitutos, mas não são substitutos perfeitos. Então percebe que aquele autor, vamos dizer assim, que está um pouco mais na moda, ele teria aí um poder de mercado maior para, por exemplo, aumentar o preço do seu, ou propor um preço do seu livro um pouco mais acima do que aqueles que estão ainda, sei lá, estão começando, não são ainda muito famosos e tal. Então daí que a gente percebe um poder de mercado variável aos agentes econômicos nesses mercados com esse tipo de característica, com característica de competição monopolística. Né? Bom, então vamos fazer um exercício aqui. Como que se dá a determinação então do preço e da quantidade por parte do produtor em um mercado com essa característica, né, de competição monopolística. Então vamos supor aqui, no caso, um produtor que tenha um poder de mercado tal que ele enfrenta aqui uma curva de demanda desse tipo, uma curva de demanda do mercado, né, uma curva de demanda que o monopolista, por exemplo, enfrenta, né, ou seja, quanto maior o preço que ele propõe, menor a quantidade demandada pelo produto dele, quanto menor o preço proposto, maior vai ser a quantidade demandada, né? Consequentemente, ele vai ter uma curva de receita marginal com essa característica aqui, como a gente viu para o monopolista, né? E uma curva de custo marginal ascendente, como a gente viu também para as outras estruturas de mercado, tanto para a competição perfeita quanto para o monopólio e tal.
E ele tem aqui uma curva de custo total médio, né, do seu processo produtivo, né? Então, o produtor em um mercado como esse, ele vai tomar a decisão de preço e quantidade como, a princípio, como um monopolista, né? Como se ele fosse um monopolista. Ele vai propor a quantidade, aquela em que, no limite, a receita marginal ainda supera ou iguala o custo marginal. Então, se ele ainda obtém na margem algum lucro, ele pode aumentar a quantidade. Ele percebe a oportunidade de aumentar a quantidade. Agora, a partir do momento em que uma quantidade adicional resulta em um lucro marginal negativo, ou seja, num lucro total menor do que o lucro total na quantidade imediatamente inferior, né? Então ele para por ali. Então a quantidade que ele determina é aquela, da mesma forma que a gente viu para os mercados perfeitamente competitivos ou para o monopólio, é aquela em que, no limite, a receita marginal ainda supera o custo marginal, né? No limite em que ele tem lucro marginal positivo ou igual a zero, né? E o preço, então, a ser proposto é o preço da curva de demanda, assim como faz o monopolista, né? Ele encontra a quantidade, então na curva de demanda ele propõe o preço do seu produto. E estando esse preço acima da sua curva de custo, a sua curva de custo unitário ou de custo total médio, né? O que é o custo total médio? É o custo total dividido pela quantidade, né? Então, estando esse preço ainda acima do custo total médio, beleza, né? Se o preço da curva de demanda dele ainda está acima do custo total médio, o seu negócio ainda é viável, né? Agora, como ele está num mercado em competição monopolística, vocês percebem que esse produto ele pode, eventualmente, ele pode já não estar mais na crista da onda, vamos dizer assim. Outros produtos semelhantes, não idênticos, mas semelhantes aparecem e deslocam a demanda para esses outros produtos, então ele acaba perdendo um pouco dessa demanda. Então é esse caso aqui. Então, na medida em que o mercado vai mudando e esse produtor não consegue se renovar, vamos dizer assim, ele chega no limite da viabilidade do seu negócio, ali onde o preço, onde o custo total médio iguala o preço que ele pode propor. Então ele ainda produz aqui na quantidade em que, no limite, a receita marginal supera o custo marginal e o preço proposto é aquele da curva de demanda. Acontece que essa demanda ela não é a demanda de antes. Por quê? Porque o mercado mudou. Né? Então, enquanto a demanda de antes era maior para essa quantidade que ele produzia, né, ele conseguia propor um preço superior ao custo total médio. Com a evolução do mercado, é um mercado em competição monopolística, outros produtos aparecem, enfim. A sociedade muda também, muda os seus costumes, né, de consumo, de hábitos, né, enfim. E ele pode fazer com que a sua demanda chegue aqui no limite em que ele acaba propondo aqui um preço em que ele iguala o custo total médio, né? E se ele não consegue, e a partir do momento em que esse preço ele fica abaixo do custo total médio, né, por mais que na margem ele ainda tenha uma receita marginal igualando o custo marginal, mas ele não consegue propor um preço que iguale o seu custo total médio, ou seja, ele passa a ter um resultado econômico negativo, né, e aí o negócio passa a ser inviável, né? Então esse é um movimento a que está sujeito um produtor em uma estrutura de mercado desse tipo, né? Uma estrutura de mercado em competição monopolística. Por mais que ele tenha um produto com algum grau de diferenciação em relação aos demais, né? Consequentemente ele confira ao consumidor uma utilidade também diferenciada, na medida em que a sociedade muda hábitos de consumo, muda hábitos de vida mesmo, em geral, de consumo, de
consumo de bens e serviços em geral, na medida que a sociedade vai mudando e o próprio mercado também vai mudando, outros produtos aparecem e outros produtos produzem novas necessidades, né? A sociedade produz novas necessidades, mas podem produtos inovadores que fazem com que as pessoas sintam necessidade de ter uma coisa que elas nunca tiveram, ou sintam novas necessidades, né? Então, à medida que o mercado vai mudando e a própria sociedade vai mudando, se esse produtor não se renova também e não acompanha essa evolução, ele está sujeito a esse tipo de movimento. O que era muito lucrativo passa a ser não tão lucrativo e até o ponto de chegar a ser inviável, né? De o negócio não valer a pena mais, né? Então, o mercado... como que os produtores, né, buscam sobreviver em mercados desse tipo, né? Com, por exemplo, investimento em publicidade e propaganda. E aqui é uma discussão interessante sobre a influência que a publicidade e a propaganda têm sobre a demanda de muitas vezes de produtos que têm utilidade quase idênticas, né? Mas o poder da publicidade faz com que o mercado consumidor como um todo perceba uma utilidade diferenciada. Por exemplo, na medida em que um artista, ou na medida em que uma pessoa famosa da TV, que tem uma credibilidade, né, vamos dizer assim, passa a fazer uma propaganda de determinada marca, chama atenção para uma determinada marca, uma atenção tal que não necessariamente ela se confere, ela se reflete no produto em si. Então tem uma outra marca lá que não tem o mesmo peso publicitário, mas quando você vai consumir os dois produtos, você vai perceber a mesma utilidade, né? Utilidades muito semelhantes, né? E aí há uma discussão se a competição não fica prejudicada com isso, né? Mas é uma forma do produtor buscar se manter, conseguir manter um preço num determinado nível para o seu produto, né? E algumas comparações em relação à competição monopolística e à competição perfeita, né? No caso o produtor em um mercado em competição monopolística, ele acaba tendo um maior poder de mercado, né? Na medida em que o seu produto tem um certo grau de diferenciação, ele consegue praticar um preço que não necessariamente é o preço de mercado, né? Um preço dado, e sim um preço que ele consegue trabalhar, né? Então ele tem um maior poder de mercado do que o produtor em um mercado perfeitamente competitivo, né? Ele acaba produzindo menor quantidade e consegue propor um maior preço em função disso, né? E daí o fato dele ter um maior poder de mercado em comparação com mercados perfeitamente competitivos. E a gente entra então agora para falar da última estrutura de mercado a ser estudada, que é o oligopólio, né? O oligopólio é uma estrutura de mercado que se caracteriza pelo fato de haver poucos ofertantes para produtos semelhantes ou idênticos, né? Então, em geral, há barreira de entrada associada ao acesso aos recursos para a produção ou elevado investimento inicial, né? Isso é uma causa de haver poucos ofertantes, né? Então, se um negócio é viável e há poucos ofertantes, então a gente já suspeita de que é um negócio em que há barreira de entrada, né? Seja aí por acesso aos recursos para a produção, seja em função de elevado investimento, e por aí vai, como a gente já viu alguns exemplos. Um oligopólio de duas empresas é denominado duopólio, né? E os produtores têm, portanto, um significativo poder de mercado na determinação do preço e da quantidade que maximizam o lucro, né? Então, pelo fato de haver poucos produtores, né, eles acabam tendo um maior poder de mercado do que, por exemplo, no mercado em competição monopolística, como a gente viu agora há pouco, né? Como a gente viu que podem haver muitos ofertantes para produtos semelhantes, porém não idênticos, né? No caso do oligopólio,
como são poucos ofertantes, eles têm um poder de mercado superior ao mercado em competição monopolística, né? E maior ainda do que em relação ao mercado, aos produtores em mercado em competição perfeita. E tem um poder de mercado menor do que os monopolistas, né? Obviamente, porque o monopolista, sendo ele, só ele, o ofertante, ele é o que tem o máximo de poder de mercado. Agora, isso sem considerar a possibilidade de, na maioria das vezes ilegal, de os produtores cooperarem entre si para aproximar seus resultados do que seriam de um monopolista. Então é a prática chamada de conluio, ou seja, como o oligopólio ele é formado por poucas empresas, né, se essas empresas vêm a cooperar entre si, se elas vêm a combinar preço e quantidade, por exemplo, para que o resultado apurado por elas seja o resultado próximo do que seria de um monopolista, essa é uma prática chamada de conluio ou de cartel, a formação de cartel, né? Então, nesse caso, eles exerceriam ainda um poder ainda maior de mercado, e na maioria das vezes isso é ilegal, né? É um movimento não permitido, né? E um tópico dentro da microeconomia muito interessante, chamado teoria dos jogos, alguns de vocês já devem ter contato com esse tema, é aplicado justamente a entender como que se dá essa relação, principalmente nos duopólios, mas nos oligopólios mesmo, né? Então, um jogo que ilustra bem, um jogo clássico que ilustra bem essa questão, é o Dilema do Prisioneiro, né? Então, o Dilema do Prisioneiro é um jogo que trata do seguinte: imagina dois prisioneiros, né? E eles são convidados então a depor de forma separada, né? E aí, se ambos confessam, né? Se o prisioneiro A confessa o crime e o prisioneiro B também confessa, né? Os dois pegam 8 anos de prisão. Agora, se o prisioneiro A confessa e o prisioneiro B nega, o A fica livre e o B pega 20 anos de prisão, né? Agora, se o A nega e o B confessa, aí o A pega 20 anos de prisão e o B fica livre. Enquanto que se os dois negam, cada um pega 1 ano de prisão, né? Então, como resolver esse dilema, né? E eles sabem disso, né? Olha, cada um sabe que se ele confessar e o outro confessar também, ele pega 8 anos. Agora, se ele confessar e o outro negar, então ele tem a chance de, ao confessar, ficar livre, né? Agora, ele corre o risco dele ele confessar e o prisioneiro B confessar também, ele pega 8 anos. Confessando, ele pode ficar livre, mas confessando também, ele pode pegar 8 anos de prisão. Agora, ele pode pegar 1 ano de prisão só se ele negar. Caso ele negue e o prisioneiro B negue também, ele só pega 1 ano de prisão. Agora, tem um outro lado. Se ele nega e o prisioneiro B confessa, aí ele pega 20 anos de prisão. Ele pega a pena máxima, né? E aplicando o dilema do prisioneiro a um duopólio, por exemplo, a gente tem, e aí a gente vê que a solução desse dilema é que os dois acabam confessando, né? Os dois acabam confessando e para se livrar aí da possibilidade de pegar uma pena muito maior, né? Então os dois acabam confessando aqui, se equilibrando aqui em 8 anos de prisão. Agora, aplicando o dilema do prisioneiro a um duopólio, então esse aqui é um caso de, imagina aqui um duopólio com essa característica aqui, tem uma curva de demanda, né? Então aqui a quantidade, para cada quantidade aqui o preço, então quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, e aqui o lucro, aqui a gente poderia chamar de receita, mas aqui considerando o custo zero, né?
a receita aqui, igual o lucro aqui iguala a receita, né? Então a gente tem um mercado com essa característica aqui, né? De curva de demanda e receita apurada em função dessa curva de demanda, né? E aí o seguinte, como da mesma forma lá no dilema do prisioneiro, né? Então a quantidade aqui que maximiza o lucro, a quantidade produzida que maximiza o lucro é 6 unidades. Ó. Aqui é a curva de lucro, essa curva aqui em laranja. Então a quantidade que maximiza o lucro é 6 unidades. Né? Então cada produtor, se esse é um mercado em duopólio, né, cada produtor poderia combinar o seguinte, olha, cada um de nós aqui produz 3 unidades, que ao produzir 6 unidades, na curva de demanda, o preço é 600. Né? Então, cada um ganha 1.800. Né? Então, se os dois produtores combinassem a quantidade aqui a ser produzida, eles obteriam um lucro máximo, né, do mercado, né, obteriam um lucro máximo de 1.800 para cada um, de 3.600 para os produtores, né, 1.800 para cada um. Agora, um produtor pode pensar o seguinte, mas calma aí, eu combinei com ele, vamos pensar que o produtor A pode pensar o seguinte, eu combinei com o produtor B de cada um produzir 3 unidades, né, e 6 unidades no total, na curva de demanda, o preço é 600 o preço é 600 reais aqui, 600 unidades monetárias. Agora, se eu não cumprir com o combinado, se eu produzir 4 unidades e o produtor A pensa, né, se eu produzir 4 unidades e o produtor B produzir as 3 unidades que ele combinou comigo, a gente vai ter uma produção total de 7, e 7 na curva de demanda é 500 reais. Né? 4 vezes 500, 2.000. Então eu ganho mais produzindo 4 e ele produzindo 3, eu ganho 2.000 e ele ganha 1.500. Né? Agora, o produtor B pode pensar a mesma coisa. Né? Ele pode pensar, bom, se eu produzir 4 unidades e ele produzir 3, a gente vende a 500, porque na curva de demanda 7 unidades no total é 500 reais. Né? Então eu vendo 4 por 500, então eu apuro um lucro de 2.000 e ele acaba apurando um lucro de 1.500, 3 vezes 500. Então no final das contas os dois podem pensar isso e os dois produzir 4 unidades. E aí 4 unidades cada um total de 8 unidades na curva de demanda, o valor é 400, o valor do produto. Né? Quanto menor o preço, maior a demanda. Então para vender tudo, né, teria que vender por 400, então cada um apuraria um resultado de 1.600. Então eles se equilibram aqui, cada um vendendo 4 unidades. Por isso que o oligopólio, por isso que então, num oligopólio, nesse caso específico, num duopólio, né, caso os produtores venham a combinar, eles podem tentar combinar preço e quantidade para apurar o resultado de um monopolista. Né, caso eles venham a cooperar entre si. Agora, não havendo cooperação entre si, eles acabam produzindo mais a um preço menor. Né? E esse resultado é uma ilustração do que é o equilíbrio de Nash. Né? Uma situação em que os atores econômicos, interagindo entre si, escolhem sua melhor estratégia, dadas as estratégias que todos os outros atores escolheram. Então, dado que o meu concorrente vai tomar essa decisão, qual é a decisão que eu vou tomar, qual a decisão que cabe a mim tomar que maximiza o meu lucro. Então esse é o equilíbrio de Nash. E aí todos os agentes econômicos, todos os produtores, pensando dessa forma, tomando como uma premissa a decisão que outro produtor vai tomar, é que se estabelece então o equilíbrio de Nash, aí ilustrado num duopólio. Né? Então, num oligopólio,
o poder público também busca atuar justamente para evitar políticas anti-trust, anti-conluio, né, anti-cartel, que é uma maneira da política desestimular a cooperação, né, no meio da lei comum. Bom, então revendo o que a gente viu aí nesse vídeo, a gente viu que a receita marginal de uma empresa competitiva iguala ao preço, né? Então a gente viu lá no início do vídeo que a receita marginal é igual ao preço, a gente viu lá a curva de demanda enfrentada pelo produtor em um mercado em competição perfeita, é uma curva de demanda perfeitamente elástica, né? E consequentemente a receita marginal iguala o preço, então a empresa escolhe a quantidade de forma que o preço seja igual ao custo marginal, né? No limite em que a receita marginal iguala o custo marginal, e assim a curva de custo marginal da empresa é a sua curva de oferta, né? Um monopólio é uma empresa que é a única vendedora em seu mercado, então o monopólio surge quando uma única empresa possui ou recurso para produzir, ou quando é por uma decisão de governo, decisão legal, ou quando uma empresa consegue economia de escala, consegue produzir muito mais a um custo muito menor e inviabiliza a entrada de outras empresas. O monopólio enfrenta uma curva de demanda descendente, né? Então quando um monopólio aumenta a produção em uma unidade, ele faz com que o seu preço também caia, né? Porque a curva de demanda do mercado é a curva de demanda do monopolista, né? Então quando ele produz mais, ele provoca uma redução de preço, né? O que reduz a quantidade de receita e, como resultado, a receita marginal de um monopólio está sempre abaixo do preço do seu bem, né? E como uma empresa competitiva, uma empresa monopolista maximiza o lucro ao produzir a quantidade em que a receita marginal é igual ao custo marginal, né? Então o monopólio estabelece o preço pelo qual a quantidade é demandada, né? Então enquanto que o produtor em competição perfeita ele toma o preço do mercado, ele só tem a possibilidade de escolher a quantidade que maximiza o lucro, o monopolista escolhe a quantidade em que a receita marginal no limite supera ou iguala o custo marginal, sendo que o preço ele não é tomado do mercado, o preço é o que ele obtém na curva de demanda, né? Então, ao contrário de uma empresa competitiva, o preço de uma empresa monopolista excede a sua receita marginal e portanto, excede o seu custo marginal, né? E a gente viu os mercados em competição monopolística, que é caracterizado por serem de muitas empresas, produtos diferenciados e livre entrada e saída, né? Sem barreiras de entrada e saída. A diferenciação dos produtos é inerente à competição monopolística, então existe uma certa diferenciação e leva ao uso de publicidade, nomes de marcas e tal. Os críticos da publicidade das marcas argumentam que as empresas os usam para manipular os gostos dos consumidores e reduzir a concorrência, e os defensores da propaganda e das marcas argumentam que as empresas os usam para informar os consumidores e competir com mais vigor em preço e qualidade de produto. Então, quem argumenta pró-publicidade e propaganda é justamente para que essas peças publicitárias venham a exaltar, venham a destacar essa diferenciação, né, que existe entre os produtos. Então o consumidor pode perceber que os produtos são idênticos, pode ter essa percepção, e as peças publicitárias vêm justamente com o objetivo de mostrar que não são, né? E no caso dos oligopólios, a gente viu que os oligopolistas maximizam seus lucros totais formando um cartel e agindo como um monopolista, o que na maioria das vezes é ilegal, né? No entanto, se os oligopolistas tomam decisões sobre os níveis de produção individualmente, ou seja, sem cooperar, o resultado é uma quantidade maior e um preço mais baixo, né, do que sob o monopólio. Então, quanto maior for o número de empresas no oligopólio, mais próximos estarão a quantidade e o preço dos níveis que prevaleceriam em condições de concorrência perfeita ou em condições de competição mesmo, né? E o dilema dos prisioneiros mostra que o interesse próprio pode impedir as pessoas de manter a cooperação, mesmo quando a cooperação é de interesse mútuo. Então a lógica do dilema dos prisioneiros se aplica a muitas situações, incluindo corridas armamentistas, problemas de recursos comuns e os próprios oligopólios, que foi a aplicação que a gente viu, né? E um estudo de caso, só para ilustrar, para encerrar aí essa aula,
é o caso aí da privatização das teles, né, no Brasil, que ocorreu na década de 90. Então o Estado detinha o monopólio desse serviço, né, de um serviço que era basicamente um serviço de telefonia fixa, né, e que com a privatização das teles, outras empresas puderam então oferecer o serviço inicialmente ali de telefonia fixa e telefonia móvel, e hoje o forte das telecomunicações no Brasil o serviço de banda larga, né? E o que a gente vê é que com a privatização, a gente tem aí dados de 2019, né? Que o market share está concentrado basicamente em 4 empresas, né? Aqui no caso da banda larga, Oi, Vivo e Claro tem aí 30, 50, quase 70% do market share da banda larga, e enquanto que na telefonia móvel eles têm aí praticamente todo o market share, né? Tem aí 97% praticamente. Oi, TIM, Claro e Vivo são 4 empresas que têm praticamente aí 97% do market share da telefonia móvel, né? Então, para mostrar aí um dos resultados aí da privatização das teles, né? Foi passar de um monopólio estatal para um oligopólio privado, né? E no próximo vídeo a gente vai falar então vai fechar a microeconomia, vai fechar essa parte do curso de microeconomia falando sobre falhas de mercado, externalidades e bens públicos, né? Para então a gente poder na semana seguinte começar então uma outra parte importante aqui do nosso curso, que é macroeconomia, tá certo? Então, obrigado, até a próxima.